Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui falando um pouco da Tec Verde, sobre o que a gente faz e sobre o que a gente acredita para a construção industrializada no Brasil, né? Bom, a Tec Verde já tem 11 anos de história, né? Faz 11 anos que a gente bate nessa tecla. A gente foi fundado nesse princípio com a missão de tornar a construção civil mais industrializada no nosso país, né? Então, já são 8 anos que a gente vem se desenvolvendo, se reinventando constantemente, né? Se adaptando ao mercado e trazendo tecnologias internacionais para a gente perseguir esse objetivo. Ao longo dessa história, já são mais de 5.000 unidades entregues. E hoje a Tec Verde possui um sistema construtivo inovador, que é o único homologado, né, para construções de prédios e casas com uma tecnologia de construção a seco. Hoje, o nosso modelo de negócio principal é a venda para construtoras e incorporadoras, né, de habitações produzidas em fábrica, montadas no canteiro e completamente acabadas. A Tec Verde, hoje, ela faz parte de um grupo global de empresas. Nós fomos adquiridos no início do ano por uma joint venture entre a Itex e a Arauco. E isso nos coloca num cenário mundial aí de acesso a tecnologias, a consultores, né, a cadeias de fornecimentos. Isso vem trazendo aí muitas perspectivas para a gente seguir perseguindo esses nossos objetivos, e a gente está trazendo soluções cada vez mais modernas e viáveis para o mercado. Ao longo desses 11 anos de história, nós estivemos aí já atendendo as principais incorporadoras, né, os principais players do mercado da construção civil. Nós já temos atendido com diversos empreendimentos. E o nosso sistema construtivo ele é baseado em painéis, né, painéis que compõem as paredes, os pisos e as coberturas. Eles são formados por quadros estruturais de madeira reflorestada e contraplacados também por chapas estruturais de madeira. Tudo isso tratado, então tudo isso é a prova, né, de cupim, xilófagos, etc. Tem toda a durabilidade comprovada com diversos ensaios e certificações que a gente já obteve. E aí esse sistema construtivo é revestido por placas de acabamento, como gesso acartonado, né, do lado de dentro, placa cimentícia do lado de fora, e acabamentos extremamente comuns, né? A Tec Verde, na obra, né, como é que a gente trabalha com esses incorporadores? Então, geralmente, o nosso escopo ele inicia a partir da fundação. Então, a gente faz toda a compatibilização de projetos, faz todo o planejamento, mas o nosso cliente fornece uma fundação acabada. A partir de então, a gente monta toda a edificação, realiza impermeabilizações, esquadrias, instalações. E aí os acabamentos, depende do modelo de negócio, depende do contrato, a gente faz, ou então o próprio consultor, a própria incorporadora pode fazer os acabamentos. Só mostrando aqui um pouco dos empreendimentos realizados, né, para perceber um pouco o que aquele painel que eu mostrei anteriormente é possível de realizar. Nós fazemos já muitas casas, né, Minha Casa Minha Vida, principalmente desde 2014. Aí, a partir de 2016, começamos a fazer diversos sobrados também, até com diversos padrões de acabamento, né? Seja todas as faixas do Minha Casa Minha Vida nós já atendemos. E mais recente, e aqui uma imagem interessante, né? Mostrando que a casa é uma casa que tem a estética, né? Você pode usar os revestimentos e ela vai parecer uma casa como qualquer outra. Porém, é uma casa que é construída muito mais rápido, de forma muito mais eficiente e tem um desempenho muito superior. Então, toda a questão de acústica, de isolamento térmico, ela é muito favorecida pelas camadas que o sistema construtivo possui nas paredes, nos pisos e coberturas. E você vê que fica um acabamento aí de altíssimo nível. E mais recentemente, desde 2017, a Tec Verde tem a nossa tecnologia homologada para prédios de até 4 andares. Então, nós já fizemos aí diversas obras com essa tipologia. E atualmente nós estamos revisando a nossa homologação, né, nossa certificação, para a gente poder trabalhar com prédios de 5 andares. 5 andares, elevadores e também novas soluções que a gente quer incluir na nossa tecnologia. Aí agora falando um pouco das mudanças que a gente vem percebendo no setor, né?
Já se fala de industrialização na construção civil faz muito tempo, mas a gente nunca tinha percebido, tanto quanto nesse ano, uma demanda realmente tão grande do mercado. A gente vê os principais players nesse ano batendo na nossa porta, pedindo solução industrializada, pedindo o edifício todo prefabricado, ou paredes de fachada para torres altas, módulo de banheiro pronto, construção modular. Então, diversas soluções de construção industrializada estão sendo realmente demandadas, e a gente vê um burburinho, assim, a gente vê que o momento, né, é completamente diferente hoje. A gente tem aqui um estudo da McKinsey, que eu trago, né, que fala do novo normal na construção civil, né? Então, a gente tem aqui as demandas do mercado, né, as demandas do cliente por controle de custos, redução do prazo de obra, aumentos de qualidade, aumento de desempenho, novas regulações, né, um cenário novo de normas, exigências de sustentabilidade, de segurança do trabalho. E aí nós temos aí também disrupções emergindo, né? Então, novos materiais, digitalização dos processos, né? Em todas as empresas isso está acontecendo, né? Em todo o mercado, digitalização de todos os processos. Isso está trazendo uma nova dinâmica para a indústria da construção. Aqui tem um outro slide, um outro estudo também da McKinsey, que ela traz a construção modular, né, ou a construção industrializada como uma solução para atender essa nova dinâmica do mercado. Né? Então, você tem, na verdade, diversas formas. Né? Você vai desde painéis mais simples, né, que geralmente são somente a estrutura, somente peças estruturais pré-fabricadas, até módulos de um edifício completamente acabado. Né? Então, você tem diversas formas de trabalhar isso. Você pode ir agregando cada vez mais valor nesse painel de parede ou de piso, adicionando instalações, adicionando revestimentos, mais camadas para entregar ele cada vez mais pronto para a obra, ou já formando com esses painéis módulos inteiros, seções do edifício, ou edifícios inteiros modulares e entregar isso. Né? E como é que você chega nessa equação? Né? Você tem que analisar os requerimentos, os requisitos específicos de cada projeto, para você analisar, né, os fatores que vão balizar aí a tua escolha pelo sistema industrializado que você quer adotar. Né? Então, você vai considerar questões como logística, como suprimentos, a mão de obra, a produtividade, né, o lead time das coisas que chegam no canteiro, trabalho em progresso, a flexibilidade do layout que você precisa no teu projeto, se ele é um projeto que tem mais flexibilidade ou se ele é mais padronizado, né, a complexidades do canteiro, né, tem canteiros com diversas complexidades de atuação, e também o ciclo de capital. Isso vai dizer se você vai trabalhar com sistemas mais ou menos industrializados. Bom, e como é que a Tec Verde enxerga isso? Né? Aqui na casinha da Tec Verde, né, construção industrializada, como é que a gente faz isso? A gente tem os princípios da construção enxuta, né, a metodologia do Building Information Modeling, do BIM, né, e a metodologia do Design for Manufacturing and Assembly. Esses são os facilitadores da construção industrializada. E aí nós temos como a fundação disso, né, a construção off-site, é você tirar os processos do canteiro para a fábrica. Isso vai permitir com que você tenha uma obra seca, menos mão de obra, tanto na obra quanto na fábrica. E os pilares que a gente tem dessa manufatura off-site são plataformas de produto, ou seja, quais são as tipologias, quais são os produtos que você atende com as suas soluções, se são casas, sobrados, prédios, hotéis, escolas, escritórios. Né? Então, isso a gente entende como plataformas de produto. Aí você tem as plataformas de tecnologia, que são as soluções que você tem disponíveis na manga, que a tua equipe conhece, que a tua empresa já tem implantada. Então, isso são os sistemas de estrutura, os sistemas de instalações, os sistemas de esquadrias, né? São sistemas que são conhecidos já pela empresa, que você tem toda a cadeia de fornecimento desse sistema, você consegue especificar, orçar, produzir, montar ele. É uma tecnologia implantada. E aí nós temos os kits pré-fabricados, né, que são tudo, a gente busca desconstruir, tirar do canteiro e fazer em kit de menores partes na fábrica. Então, a gente pega, por exemplo, todo o sistema hidráulico, recorta ele em menores partes para fazer na fábrica.
Isso eu vou comentar um pouco mais em detalhe depois. Os painéis 2D, né, que a gente chama, que são os painéis de parede, de piso, de cobertura. E módulos 3D, que é quando você leva para o canteiro já um ambiente, um habitáculo já completamente acabado, ou uma fase de acabamento muito avançada, e você monta ele no canteiro e você tem uma construção mais rápida. E como é que a gente desenvolve isso, né? Como é que a gente faz, qual que é o segredo da construção industrializada? A gente chama isso de engenharia integrada, que é você ter toda a parte de projetos de engenharia, que a gente chama de desenvolvimento de produto, né, toda a parte de arquitetura, estruturas, instalações, projetos de incêndio, etc. Tudo isso caminha desde o início, né, desde que você tem a aprovação do comercial para estar desenvolvendo aquele empreendimento, isso caminha de mãos dadas com o desenvolvimento de processo, né? Então, com a engenharia de processo. E o que eu quero dizer com isso? A gente integra, né, desde as fases iniciais de decisão do projeto, todo o projeto, na fase inicial dele, de modelagem, de concepção, ele está integrado com a forma como é que eu vou entregar isso para o cliente final, como é que eu vou comprar os materiais para isso, como é que eu vou produzir, quais são os processos que eu tenho na fábrica, na obra, como é que eu vou montar isso e entregar. Então, isso passa por engenharia de suprimentos, né, processos logísticos. Por exemplo, a gente faz o plano de carga antes mesmo de começar a modelar o edifício, porque a gente tem que saber como é que vai ser, como é que eu vou carregar isso no caminhão, como é que vai ser a ordem dos painéis, eu tenho uma eficiência, né, para utilizar bem as cargas, seja um truque ou uma carreta. Né? Então, desde o início da modelagem, a gente faz a composição de painéis para obter o melhor carregamento possível e reduzir custos de frete. Né, o balanceamento da produção, então isso é muito importante. Também o layout de painéis, como é que a gente vai subdividir os painéis de parede, de piso, eles estão intrinsecamente ligados com a eficiência de linha que eu preciso ter na fábrica. Né? Então, eu preciso balancear entre as linhas de produção de piso, de parede, de cobertura, né? Distribuir bem todos os meus painéis para que eu tenha uma eficiência de produção alta. Centro de treinamento, né? A gente tem que estar sempre treinando todas as nossas equipes, apesar de a gente buscar sempre simplificar ao máximo os processos para a gente diminuir a dependência de mão de obra qualificada, né? É sempre muito importante a gente simplificar ao máximo e decompor cada atividade, cada entrega de trabalho. Mesmo assim, a gente precisa ter né, os nossos colaboradores todos bem treinados, com todos os treinamentos de segurança, performando adequadamente as suas atividades. Né? E aí passa também por saúde, segurança e meio ambiente, a gente atender a todas as normas e legislações. E aí, com toda essa análise, nós nos reunimos no que a gente chama de duas ferramentas que a gente usa que são muito importantes, que é o Design e Process Failure Mode and Effect Analysis. É uma metodologia que a gente trouxe da indústria automobilística, já muito conhecida, né, nessa indústria, que é para você fazer análises de risco e você eliminar todos os erros possíveis que você pode ter, seja de processo ou de projeto. Então, é você pegar por exemplo, você vai ter uma nova solução, uma nova tipologia lá, uma nova plataforma de produto. Então, a gente faz uma análise de todos os subprodutos que compõem essa nova plataforma, a gente vê o que é novo e, através dessa ferramenta, a gente busca eliminar todos os riscos da gente cometer erros. Porque também uma coisa na construção industrializada, quando você vê que você fez algum erro no projeto, alguma especificação incorreta, você já produziu 30, 40 casas. Então, isso tudo tem que ser prevenido. Quando a gente implanta na produção, isso tem que estar tudo redondinho. E aí a gente tem o Design for Manufacturing and Assembly, que é você desenhar e modelar o teu produto, o teu projeto, pensando na melhor forma, na forma mais eficiente que você tem para você pré-fabricar isso e para você montar isso em canteiro. Então, a gente analisa como é que a gente vai fazer todos esses processos em segurança, como é que a gente vai fazer todos esses processos com uma alta performance, um alto desempenho, e o que a gente pode fazer no projeto para beneficiar isso. E aí, implantando na operação, é o processo de controle de processo. Então, toda a parte de controle de qualidade, melhoria contínua, resolução de problemas. Né? Aí, a gente vai acompanhando, né, através do PDCA, a produção e as entregas. Uma coisa muito importante do BIM e a construção enxuta, né, existe muita
sinergia entre essas duas abordagens. Né, o BIM ele permite, assim como o Lean, né, uma detecção de conflitos, né, através do Clash Detection. Então, é você, num mesmo modelo, cruzar as informações de arquitetura, de, né, acabamentos, forro, revestimentos, equipamentos, com a estrutura, com as instalações, com cada componente que faz a edificação, para você ver o que está batendo um no outro, se tem alguma incompatibilidade. Esses modelos eles permitem uma previsibilidade grande, né? Uma disciplina e menor variabilidade de processo, então você consegue padronizar as suas soluções através de parâmetros que você vai colocando nos teus, né, tem diversos nomes para isso, tuas famílias, teus presets, teus macros que você tem nos softwares de BIM. A colaboração entre as equipes de projeto, então está todo mundo trabalhando com um modelo só, você não tem o cara das instalações trabalhando no canto dele, o da estrutura e da arquitetura. Todo mundo consegue enxergar o modelo ao mesmo tempo, todo mundo consegue ver o que ele está modelando, qual que é a interface na outra disciplina. E um sistema transparente de partilha de informações, né? Então, também, a todo momento, a gente consegue estar compartilhando o que está sendo desenvolvido com a engenharia de processo, com a operação, com os suprimentos, com a logística. Isso nos auxilia na tomada de decisões, né, a gente fazer decisões com base em valores coerentes, com base em informação correta, com base em dados. E com isso a gente reduzir desperdício e tempo de execução de processos. Né. Eu comecei falando do Clash Detection, mas isso, na verdade, é um baita desperdício de projeto. O Clash Detection ele deve ser evitado na raiz, através, né, de um processo de desenvolvimento de produto bem estabelecido, onde as pessoas sabem o que estão fazendo, sabem as estratégias que foram definidas na parte de engenharia integrada que eu comentei. Então, a gente envolvendo todos os atores, né, envolvendo suprimentos, envolvendo logística, envolvendo segurança do trabalho, a gente reduz erros de projeto e a gente faz de uma forma muito mais assertiva e contínua, sem precisar revisões grandes de projeto. É muito importante, né, para permitir todo esse trabalho, você ter ferramentas poderosas aí. A Tec Verde utiliza essas que estão aí, sendo o RFEM e SEMA, são ferramentas alemãs, são próprias para trabalhar com estruturas de madeira e para trabalhar com painéis, né, com modelos, tanto com painéis quanto com módulos. Mas podia ter 3 figurinhas diferentes aqui que a gente ia fazer a mesma coisa. Né? O importante é o processo que está por trás disso, o desenvolvimento. Esse processo está bem consistente. E hoje, né, na Tec Verde, nós estamos investindo bastante na interoperabilidade entre os modelos. Então, eu modelo uma coisa no Revit, jogo no estrutural, depois disso eu jogo para o projeto de produção e montagem, e a gente reduz aí retrabalhos de remodelagens. Bom, com isso, a gente consegue elaborar não projetos que a gente chama de canteiro. Às vezes a gente até fica lá na Tec Verde pensando como é que a gente chama isso. Você tem hoje na construção civil, né, a forma tradicional de apresentar projetos no canteiro. Na Tec Verde, a gente busca fazer um pouco diferente. A gente tem projetos de produção, que são os projetos que vão para a fábrica, e projetos de montagem, que é o que vai para o canteiro. Então, ele quebra um pouco a lógica de você apresentar os projetos, né, numa construção convencional. E aí a gente tem, por exemplo, aqui os painéis de parede. Então, você tem um projeto específico para cada elemento, né, seja lá uma parede, um piso, uma escada, uma cobertura. E tem um detalhamento fino, né, de cada camada, cada material que é agregado nesse painel. Né. Então, cada camada dessa parede é projetado nos mínimos detalhes, é modelado. Né, isso tudo vai gerando para a gente listas de materiais precisas, né, a nossa lista de compra. E aí a gente tem os projetos de montagem. Por exemplo, você vê aqui uma planta bem simples, que é uma residência, né, de sala, 2 quartos e um banheiro, né, Minha Casa Minha Vida aqui. E você vê a quantidade de informação que a gente vai agregando no modelo. Né? Primeiro nas paredes, com as camadas de materiais, e agora aqui na planta de montagem, onde eu vou inserindo as informações no modelo, né, do código do painel, a ordem de montagem dele, quais são os parafusos, né, de fixação entre esses elementos, as cantoneiras de ancoragem, os furos de içamento, os pontos elétricos e hidráulicos, né, diversas informações que você vai agregando aí no modelo e facilitando isso para entendimento no canteiro. Da mesma forma, os nossos entrepisos também, né, tem todo um know-how para você fazer o layout
dos entrepisos, como é que você vai dispor, onde que termina um painel e começa outro. Né? Tem todo um know-how disso, né? Como eu falei, trazendo a logística, os suprimentos. Então, qual que é o tamanho de peça de madeira que eu tenho disponível para compra, como é que eu vou fazer esses pisos, como é que é a interface deles com toda a instalação que passa por ele. Né? Então, a gente cruza tudo isso com o BIM para eu poder embutir já na fábrica elétrica e hidráulica. E também, na parte de elétrica, a gente subdivide. Né? Isso aqui é, como eu estava falando, um projeto comum de elétrica, assim que você tem geralmente um projeto de elétrica. Né? Mas, através do BIM, a gente consegue compatibilizar todo o caminhamento de conduíte, toda a caixa de passagem, toda a caixa elétrica, com toda a estrutura. E aí, com isso, eu consigo subdividir esse sistema elétrico em kits menores, que eu vou fabricar dentro da fábrica. E aí eu consigo integrar isso a um elemento, seja ele um piso ou uma parede. Né? Então, sem o BIM, não seria possível eu fazer tudo isso. Eu conceber um sistema elétrico e integrar ele a um sistema estrutural de piso ou um sistema estrutural de parede. Ficaria um trabalho hercúleo. Né? Então, com essas ferramentas e com essa metodologia, isso é possibilitado. Aqui tem um vídeo para exemplificar, né? Como é que é a construção, por exemplo, de um painel de piso na Tec Verde. Você vê ali todos os kits elétricos inseridos, eles já estão com a fiação e eles têm os comprimentos, né, para eu descer depois os conduítes nas caixinhas elétricas de tomada. Né? Então, eu distribuo ele na laje, né, no piso, a hora que ele chega na parede, ele fica enrolado, para na hora que eu montar isso lá no canteiro, eu conseguir desenrolar ele e ele chegar na parede, que já está furada, em cima e na posição da caixinha, para eu descer com esse conduíte. E aí o que a gente tem no canteiro, na verdade, não é mais um projeto elétrico convencional, é um projeto de montagem desse kit elétrico. Né? Então, tudo isso é a gente buscar simplificar todos os processos na obra, e eu não ficar dependente de um eletricista experiente para fazer a instalação em canteiro. E aí é kits e mais kits. Né? A gente desconstrói também toda a parte hidráulica, né, separando tudo que a gente pode trazer de kits menores de água, de esgoto. Já levamos os shafts também pré-fabricados, então o kit hidráulico eu produzo numa estação, o shaft numa outra, depois eu junto isso tudo numa outra estação de trabalho. Como vocês podem ver, é uma riqueza grande de detalhes, a gente modela até parafuso, alça, braçadeira, tudo que compõe né, esses elementos. E também o detalhe, como é que é a montagem disso em obra e a interface disso com as paredes, com as prumadas que correm por trás desse shaft. Né? Então, o BIM ele permite que eu modelando todos esses elementos, eu consiga, por exemplo, distribuir todos os suprimentos, né, que precisam ser comprados para consumo na fábrica e todos os suprimentos que precisam ser comprados para ser consumidos no canteiro, para finalizar a montagem disso. Né? Então, eu consigo discriminar o que vai para onde em cada fase. E, com isso, a gente, né, executar rapidamente, né, um shaft que tem, né, uma série de serviços passando por ali, a gente conseguir reduzir o tempo disso em canteiro, reduzir a resolução desses problemas no canteiro. Né? Tudo isso já foi pré-concebido, já foi pré-modelado. E aí, da mesma forma, a gente tem aqui um shaft de banheiro. Então, a gente fala também, né, de reduzir a complexidade e o projeto ele passa a ser um passo a passo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum você ter carpinteiros experientes na obra para você estar fazendo elementos de maior complexidade, como telhados e escadas. A Tec Verde não tem nenhum carpinteiro na equipe de montagem. A gente tem montadores. Eles estão treinados, estão qualificados para montar projetos que já foram pré-concebidos para serem extremamente fáceis de montar. Então, nosso projeto passa a ser um passo a passo, né, para você montar os lances das escadas, os patamares, né, o leque da escada, e aí fazer a montagem dela em canteiro. Então, você vai na fábrica já montar lance, patamares e leques, e isso tudo vai prontinho para a obra, né, com instruções passo a passo para você montar isso com uma facilidade muito grande. E aí, mais recentemente, a Tec Verde né, sempre teve uma tradição de
painéis 2D, então a gente sempre trabalhou com painéis de parede, de piso, de cobertura. E mais recentemente a gente vem apostando muito na modularização, né? Por exemplo, eu trago um exemplo aqui recentemente de um projeto. A gente tinha a concepção arquitetônica dele, né? O modelo inicial, o modelo conceitual. Com base nisso, a gente faz todo aquele roteiro de interações de engenharia integrada, então a gente traz todo mundo para discutir qual que vai ser a melhor forma de construir, de montar, de produzir esse edifício. E a gente chegou à conclusão de que essa marquise superior da cobertura ia causar um transtorno na obra, porque eram muitos elementos para ser montados na cobertura, muitas etapas, trabalho em altura, que é um risco de segurança. Então a gente buscou modularizar esse elemento. Então, através do detalhamento dele no BIM, a gente consegue ver todas as partes dele, aí a gente tem, por exemplo, 2 paredes e diversas trelicinhas que compõem ele, e a gente montou isso já na fábrica. Então, isso reduziu bastante todo esse trabalho em canteiro. Então, aí a gente tem foto dele implantando na obra, e aí você reproduz isso em escala. E aí, essa obra não está pronta ainda, essa foto é da semana passada. Mas é um caso aí bem recente. Mais recentemente ainda, na semana passada, a gente realizou a montagem de um banheiro modular. Então, a gente está apostando muito em integrar soluções de painéis 2D com módulos 3D. Então, a gente já fez um protótipo numa das nossas obras, a gente mandou o banheiro todo pronto já, todo acabado, com cerâmica, com vaso, com louça, e ele foi montado junto com os demais painéis de piso e de parede. Foi uma coisa que funcionou bem legal. E a gente quer agora ampliar isso para módulos também de cozinha. Então a gente vai ter as 2 partes mais complexas, né, de um apartamento, o banheiro e a cozinha, e com isso reduzir bastante o tempo de canteiro e os processos em canteiro. Bom, tudo isso que eu falei de BIM, né, toda essa modelagem, toda essa preocupação excessiva com todos os detalhes, né, a gente modela cada componente, isso gera para a gente uma enormidade de dados, uma enormidade de informações. Né? Então, eu consigo saber tudo que vai em cada fase da construção e eu consigo processar essa informação, integrar diretamente com o nosso ERP para ter um controle de custos, para ter um controle de estoque, saber planejar fluxo de caixa, saber todos esses diversos insumos, né? Quando eles precisam ser comprados, quando eles precisam estar na fábrica e no canteiro. Aqui um vídeo para demonstrar, né, um pouco disso tudo aí na prática que eu comentei. Então, todas as modelagens que são feitas, né, toda a arquitetura, estrutura, instalações. Aí a gente vê o SEMA, que é o nosso software específico para projeto de produção dos painéis. A gente vê aí a riqueza de informações e de detalhes que a gente consegue processar em ambiente virtual antes disso chegar na linha de produção e antes disso chegar no canteiro de obra. Na nossa fábrica a gente tem uma produção industrializada, automatizada de painéis, né? Então nós temos aí diversos equipamentos que nós trouxemos da Alemanha. Isso permite uma construção precisa, né, com alto nível de qualidade. E aí os painéis saindo, né? Você vê que tem projeto de carregamento, os painéis saindo para o canteiro. E aí, na obra, né, isso tudo acontece de uma forma muito mais ordenada. Né? As pessoas já sabem, já viram o modelo, já sabem como construir, já sabem como montar isso, porque todo mundo participou desde o início do processo. Né? Então, todo mundo é dono das decisões que foram tomadas ao longo de todo esse processo, porque estava todo mundo envolvido. Aqui eu trago mais um vídeo para ilustrar qual que é o resultado de todo esse trabalho. Esse é um outro empreendimento que a gente fez em Guaíra, no oeste do Paraná. E foi muito interessante porque antes dessa obra a gente levava 11 dias para montar um prédio de 3 andares. E quando a gente implementou todo esse processo de engenharia integrada, a gente ampliou o uso do BIM, a gente conseguiu reduzir de 11 dias 3 andares para 6 dias 4 andares. E a gente não colocou nenhum operário a mais no canteiro, nenhum equipamento a mais no canteiro. Foi só a otimização de todos os processos de montagem
que foram possibilitados por uma concepção e um layout de painéis mais bem pensado, mais inteligente. Com isso a gente vê que consegue ficar as coisas muito mais simples, né? Muito mais bem preparadas para chegar no canteiro. Bom, para acabar, eu deixo aqui os meus contatos, né? Espero que o pessoal tenha gostado, que tenha sido um conteúdo aí de qualidade. A gente está sempre de portas abertas para estar falando mais desse sistema consultivo, dessa tecnologia que a gente traz para o mercado. A gente tem uma interação muito grande com a academia, com as faculdades, a gente colabora com projetos de pesquisa, desde graduação até de mestrado e doutorado. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando desse evento. Parabenizar aí toda a organização por um palco bonito desse. Achei fantástico mesmo.